Legal, então, amigos ligados neste podcast de todos os esportes e vamos começar mais uma edição, então, do nosso informativo da internet. Hoje comigo, Ricardo Raineri, e com ele, Leonardo Siqueira. Léo, ao seu destaque do esporte olímpico, Léo. Bom, Ricardo, o meu destaque dos esportes olímpicos são a atleta Raíssa Leal, de skate, que pode se tornar a mais jovem campeã da história, mesmo com o adiamento das Olimpíadas de Tóquio 2020. Ela terá 13 anos e 201 dias na Olimpíada do ano que vem. Continua sendo a atleta que poderá ser mais jovem a conquistar uma medalha em Jogos Olímpicos. Meu destaque do futebol vai para Cristiano Ronaldo. Ele pode pintar no PSG na próxima temporada. Imagina só, hein? Cristiano Ronaldo e Neymar juntos. Pode ser muito bom. Agora vamos começar a falar então do esporte olímpico. Você, Leonardo Siqueira, destrincha essa história do skate, por favor, Léo. Como nós falamos, a Raíssa Leal, que já é uma atleta que desponta desde pequena no skate, ela com 11 anos de idade foi vice-campeã mundial na categoria Park no ano passado e agora é uma das candidatas à medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E ela chegará agora com adiamento à competição com 13 anos e 201 dias e apesar desse atraso, poderá continuar sendo a mais nova campeã olímpica da história dos Jogos entre homens e mulheres de todas as modalidades e países. A Raíssa sempre teve uma carreira muito promissora, entre as atletas que foram jovens campeãs olímpicas. Tem a americana Marjorie Gresser, que com 13 anos e 268 dias foi ouro nos saltos ornamentais em Berlim 36, e a nadadora Elizabeth Verona, com 13 anos e 129 dias, campeã do revezamento 4 por 100 livre da natação em Roma, 1960. Mas como o resultado nunca foi oficializado da nadadora Elizabeth Verona, o título, porque ela só nadou as eliminatórias do revezamento, o título de atleta mais jovem, por enquanto, fica com a americana Marjorie Gestrin. E aí a Raíssa poderia bater essa marca ao se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio e conquistar a medalha de ouro para o Brasil no Japão ano que vem. E o skate também pode ser mais uma medalha no masculino também, porque a gente tem o Luizinho Francisco, que é muito bem ranqueado, e o Pedro Quintas também, que é muito bem ranqueado no skate mundial, no skate park. Agora, o que eu sinto falta do skate nas Olimpíadas é que não vai ter o half pipe, né? Pra gente ter Sandro Dias e talvez aí o Bob Burnquist também nos Jogos Olímpicos. O Comitê Olímpico Internacional se restringiu ao skate park e ao skate street, de rua, de obstáculos, para levar para a Olimpíada esse novo esporte. E a gente falava de idade, então no Brasil, a atleta mais nova a conquistar uma medalha para o Brasil em Olimpíadas foi Rosângela Santos, bronze em Pequim 2008 com 17 anos, no revezamento 4% de atletismo. E também Gabriel Jesus, né, campeão olímpico em Jogos do Rio 2016, com apenas 19 anos e 3 meses no futebol. Entre as mulheres, também a Raíssa, que foi campeã no vôlei em Pequim com 21 anos, meio de rede da seleção de Zé Roberto. E por aí afora. A Raíssa é uma atleta bem ranqueada, muito forte e tem muitos ídolos nas redes sociais. É uma rede social bastante ativa. Todas as crianças acompanham ela, não só as crianças, como vários torcedores acompanham a Raíssa nas redes sociais. Legal, Léo. Agora você deu uma ponte aí para eu falar de futebol. Você citou Gabriel Jesus, eu vou falar de um ídolo mundial do futebol, que é o Cristiano Ronaldo. Ele pode pintar no PSG na próxima temporada. O Gajo foi muito elogiado nos últimos dias pelo presidente do clube francês. Entretanto, quem quiser contratar o Cristiano vai ter que tirar o escorpião do bolso, viu? Acontece que a Juventus de Turim teria colocado uma multa rescisória de 435 milhões de reais pelo jogador que tem 32 anos hoje e ainda tem contrato até o final da temporada de 2022. É uma bala, hein, Leonardo Siqueira? Exatamente. Muita grana, Ricardo, para contratar o Cristiano Ronaldo, 5 vezes melhor do mundo, campeão com Portugal na Euro de 2016.
artilheiro de todos os clubes que passou, o cara tem números até dizer chega. Seria uma cartada enorme do PSG e fazendo a dupla Neymar e Cristiano Ronaldo. Agora resta saber se o Cavani vai gostar disso, né? O Cavani estava sendo sondado até pelo São Paulo, rapaz. Pois é, né? Só tá tirando para tudo que é lado do Uruguai para ver se livra das mazelas do PSG, porque ele era o ídolo, chegada do Neymar perdeu seu posto e outros jogadores que chegaram na última temporada estão começando a preterir o uruguaio artilheiro da seleção celeste aí nos últimos tempos, ao lado do Luizito Soares. E agora também o Neymar pode pintar de repente na equipe do Barcelona, né? O Neymar tem o sonho de voltar para a Catalunha, de repente essa pode ser a chance dele também, né? Pode ser uma chance aí. Se especula isso desde o ano passado. Quase saiu a negociação, acabou que o PSG segurou o grande astro da seleção brasileira. Companheiros do PSG dizem que ele voltou a ficar feliz, dizem que ele está contente e satisfeito com o ambiente reconstruído no vestiário do PSG, que era um ambiente muito tenso. É, o Thiago Silva falava muito isso, e aí não se especula mais Neymar no Barcelona, mas a imprensa espanhola continua sempre emplacando nas capas de jornal a participação de Neymar voltar à, à casa do Barcelona, do Azul-Grená espanhol. Legal, Léo. E antes de você voltar a falar de esportes olímpicos, eu tenho aqui uma notícia voltada para o futebol espanhol. Acontece que a Federação Espanhola deve retornar com a La Liga no próximo dia 12 de junho e vem com uma novidade tecnológica usando o VAR. Se algum jogador testar positivo para o Covid-19, o VAR vai mapear os jogadores com quem ele teve contato mais próximo em partidas passadas. Além disso, os jogadores terão que seguir um protocolo com algumas exigências, tais como serem examinados 24 horas antes da partida, o que vai valer também para as comissões técnicas de cada equipe, Léo. Beleza, Ricardo. A NASCAR é a primeira das grandes ligas a voltar nos Estados Unidos, em Darlington, em Charlotte. A maior categoria americana faz corridas em perímetro de segurança e em locais próximos às oficinas da equipe. Não dá para dizer como é que vai ser isso, essa logística para poder realizar as corridas. Foram feitos alguns treinos com arquibancadas vazias. Enfim, tivemos 67 dias sem provas da maior categoria do automobilismo americano, algo bastante incomum, mas fala-se de dia 17 de maio que a categoria volte a ser disputada no Oval de Darlington, na Carolina do Sul. Vamos aguardar aí informações da NASCAR, que busca uma volta após o coronavírus aí praticamente matar muita gente nos Estados Unidos, um dos países mais atingidos pela pandemia. Então é muito preocupante isso. Vamos ver o que acontece no automobilismo americano. E também o bicho está pegando lá nesse documentário do Chicago Bulls aí. Agora foi o Scott Pippen que está furioso com o Michael Jordan, porque afirma que o ex-Ala não teria ficado satisfeito com a forma que foi retratado na produção. E parece que os atletas estão começando a se pronunciar em relação a esse documentário do Chicago Bulls. E o Michael Jordan deu uma detonada também no Scottie Pippen, né? E aí que o silêncio dele, do Scott Pippen, tinha sido questionado, alvo de questionamentos. O Dennis Rodman fez algumas exigências também para participar da entrevista do documentário. Então, os atletas aí estão criando crise no documentário do grande time 6 vezes campeão da NBA. Vamos aguardar aí também mais uma informação sobre esse documentário que está tirando para tudo que é lado. E Pippen, Jordan, Dennis Rodman, todos eles fazendo grandes exigências em relação à retratação da história do Chicago Bulls, o grande time que foi campeão com essas lendárias estrelas do basquete americano. Quando você tem muita estrela, o negócio complica, né? Aí já viu, Scottie Pippen, Tony Kukoc,
aí tem o Michael Jordan, tem o Dennis Rodman, e tem a galera que segura o piano também, né? A gente não pode esquecer deles também, né? É, tem os pianistas nesse time, né? Mas vamos ver aí o que é que vai acontecer. É, dizem que esse documentário ainda está muito especulado e ainda não tem nenhuma data de lançamento do documentário sobre o Chicago Bulls. Agora, Ricardo, fala aí do futebol carioca que diz que vai voltar, não vai voltar, e essa briga aí, Botafogo e Vasco pelo o Yaya Touré, o Costa Marfinense, que esteve quase contratado pelo time de botafoguense e agora parece que está acertado com um dos candidatos à presidência do Vasco. É, exatamente, Léo. O que a gente sabe é que ele está acertado com um dos candidatos à presidência do Vasco, e se esse candidato ganhar, o Yaya Touré provavelmente chega ao Vasco no começo de janeiro. E tem uma notícia aqui também interessante, olha só. A cidade do Rio de Janeiro pode liberar o treinamento dos clubes de futebol a partir de segunda-feira, dia 25. Os clubes teriam que tomar algumas providências, entre elas testar de Covid-19 as comunidades próximas aos seus CTs e sedes, por exemplo. Deverá haver uma reunião entre representantes da Prefeitura do Rio e dos clubes para definir tudo isso no próximo domingo, dia 24. Léo, eu acho complicado voltar ao futebol agora no Rio de Janeiro, porque é a segunda cidade, nem treinamento deveria ter por enquanto, é a segunda cidade maior do Brasil e tem muitos casos de Covid-19 lá no Rio. Você não acredita nisso também? Sim, é uma pergunta que se faz muito. Qual é o objetivo dos clubes em voltar a treinar? É para manter a forma dos atletas? É para poder manter os jogadores em atividade? Porque nós não temos datas nenhuma de previsão de início de campeonato. A CBF não falou nada de Brasileirão, Conmebol não fala das suas competições internacionais. Então, qual é o objetivo desse treinamento? É para manter os atletas em forma? O treinamento virtual que estava sendo realizado pelas equipes não está surtindo efeito? Qual é a intenção das equipes em realizar esse treinamento? Não tem previsão de disputa, não tem previsão de reinício do Campeonato Carioca, reinício do Campeonato Brasileiro, reinício do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, reinício das disputas da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Não tem assim a mínima ideia de quando é que se vai recomeçar essas competições. Então, qual é o objetivo dos clubes em voltar a se arriscar e fazer essa bateria de treinamentos nos seus CTs e nos seus campos? Qual é o objetivo das comissões técnicas? É muito estranho isso. E também tem outra coisa, né? O campeonato que está rolando é o estadual. Isso quem está falando é a Prefeitura do Rio de Janeiro. E os outros times que se reportam às outras prefeituras, como é que fica também? Não vão treinar também? Então vai voltar só o time do Rio para treinar para quê, né? É, tipo, o Bangu aí também fala que é um time da capital, fala que pretende aos poucos começar a voltar. Infelizmente o ano foi perdido, o calendário foi todo destrinchado. Acredito eu que teremos campeonatos disputados aí simultaneamente, tipo Carioca 2020/2021, para a gente poder encerrar aí como tivemos o Campeonato Brasileiro uma vez encerrado no ano seguinte devido à queda do alambrado lá na decisão Vasco e São Caetano. É muito difícil ter uma previsão, a gente não sabe quanto tempo vai ficar essa pandemia, a gente não sabe quanto tempo iremos ter essa doença por aí, e é tentar chegar ao denominador comum e com isso se acertar. Enfim, vamos Exata- aguardar. Exatamente, Léo. E agora vamos passar um pouquinho para o futebol daqui de São Paulo. Acontece que saiu uma nota importante sobre uma lembrança relativa ao goleiro Cássio do Corinthians. Ele tem muita identificação com o Corinthians e por isso pode ficar marcado para a história do futebol do Timão. Acontece que o goleiro tem 463 jogos pelo Corinthians e deve ir mais adiante quando o futebol voltar, porque tem 5 jogos a menos. Atenção, ele tem 5 jogos a menos que o Idário,
10º jogador com mais partidas na história do clube corintiano. Então, o Cássio pode entrar aí na lista dos top 10 jogadores do Corinthians. Agora, para chegar a ser primeiro, tem muita légua aí, viu? Tem que queimar muita lenha, porque o primeiro é o Vladimir com 805 jogos. Imagina só, o Cássio com menos de 100